Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, bom dia, hoje é domingo. Olha só, dando continuidade à mensagem que Dom Carlos Ramires nos trouxe no dia de ontem, hoje segunda parte, e ele nos pergunta, e ele nos afirma: veja bem, ninguém vai viver o seu sonho por você. Ninguém vive o seu sonho, só você. Então Dom Carlos Ramires vai nos falar sobre isso daqui a pouquinho. Domingão da família pós-natal. Então comemore estar com a sua família. Se você está distante dela, faça uma ligação. De preferência, faça uma ligação em vídeo para você passar sua imagem de saudade. Se está distante, se está próximo, aproveita a família. Porque todos nós passamos. O que fica é esses momentos especiais junto àqueles que nós amamos, não é? Vamos orar? Vamos fazer a nossa prece, a prece de cada dia, a prece do amanhecer. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências, Senhor, os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, Senhor, e guarda minha língua de toda maldade, para que só de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre, que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Amém. 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 E agora você vai acompanhar o terceiro episódio de As 12 Noites Santas. Esse é denominado o período que acontece da noite de Natal, dia 25 de dezembro, até a noite anterior ao Dia dos Reis, no dia 5 de janeiro. Terceira Noite Santa, 27 de dezembro. Atravessamos mais um dia, cai a noite e uma nova luz brilha no céu, irradiando da constelação de Capricórnio, o terceiro degrau nesta escada espiritual. Deste portal emana para nós as forças espirituais dos arcanjos, que são denominados seres da luz. Rudolf Steiner o descreve uma ciência oculta, como aqueles seres que durante a evolução acordaram ao enxergar o seu próprio reflexo no exterior. Quando eles doaram sua própria essência, era a própria luz que se irradiou para os 4 cantos do universo. A luz dos arcanjos é representada hoje em nós, pela nossa inteligência, que se irradia para o meio ambiente e se torna consciente de sua própria existência para nós mesmos e para o mundo. Os arcanjos se tornaram na evolução guardiões da inteligência cósmica, com a missão de proteger o amor divino contido na inteligência que criou e transformou tudo em sabedoria para o bem de todos. Nessa terceira noite santa, recebemos pela constelação de Capricórnio
os impulsos dos arcanjos para fortalecimento da nossa personalidade, pela expansão da luz e autonomia da nossa inteligência. Da região de Capricórnio, os arcanjos, espíritos das cosmosvisões, trarão coragem para você alcançar suas metas. Continue acompanhando as Noites Santas. Que Deus abençoe todos vocês que sempre estão conosco no programa Madrugada com Deus. Esse é o desejo desse amigo de coração. Me sinto parte da família de vocês. Me sinto mesmo, porque eu leio todos os comentários que vocês fazem, nos acompanha de manhã, nos acompanha na madrugada. Eu me sinto parte da família de vocês, porque eu sei o quanto que esse programa faz bem, a mensagem que é trazida do mundo espiritual a todos. Então, olha, obrigado por essa confiança. Passo a palavra então a Dom Carlos Ramires, que nos fala sobre os nossos sonhos. Não existe complicação para fazer as coisas. Existem pessoas que complicam diante das coisas que não querem fazer, porque acham que não precisam, mesmo sem saber para que serve. É isso que causa dificuldades para se resolver muitas coisas. Como muitos querem ser ajudados espiritualmente, para não ter que fazer nada materialmente, esquecendo que são espíritos, estão reencarnados, e que são as coisas materiais que ele busca, mas quer apenas coisas espirituais para que ele não precise fazer, para que os outros façam, para que ele colha os frutos de coisas que ele não plantou. Lembre-se, você está no mundo cercado de vibrações, que você sente. É só você chegar perto de alguém que você vai sentir a vibração. A energia que cada um tem. E cada ambiente, ele somatizando as pessoas que estão ali, vão exalar uma energia mais poderosa, ruim ou boa. Quando você é ensinado a trabalhar essas vibrações, muitos fazem sem saber o que estão fazendo. Quando é ensinado a vocês, qualquer trabalho que se pede para fazer, qualquer orientação que o Espírito te passa para fazer, a primeira coisa a fazer é uma prece. Se você é incapaz de fazer uma prece, não faça nada. Se você acha que não precisa fazer nada, você não precisa fazer nada. O que você tem, o que você é, o que você sabe é suficiente. Nem aqui você deveria estar. Nem aqui. Então é preciso conscientizar-se desse campo vibratório que cada um vive e do que cada um atrai. Tome cuidado com seus pensamentos. É um ímã poderoso. Tome cuidado com o que você atrai. Tome cuidado com as companhias. Tome cuidado quem coloca a mão muito no seu ombro. Tome cuidado sempre com quem chega por trás de você. Tome cuidado com traição. Tome cuidado com os interesses que as pessoas têm em você de tirar o que você tem. Você pode não ter nada, mas a sua vibração é a riqueza que você tem e que você não prospera porque você está deprimido, sem vibração, sem energia, por causa das pessoas negativas que te cercam e que te ficam vampirizando, roubando a sua vitalidade. Quando Cristo ensina oração e vigilância, tu não pode colocar como sentinela alguém que está sempre distraído ou alguém que está sempre dormindo. Tu não pode colocar alguém para cuidar de alguma coisa que se distrai por qualquer coisa. Quem está sempre distraído está sempre alheio às coisas que estão ao seu redor. Aí a vida não vai para frente, não prospera, porque as coisas vão passando e o distraído está ali.
procurando uma mosca branca que está passando. Presta atenção aos seus impulsos e presta atenção ao planejamento que você fez da sua vida esse ano. Se você não fez planejamento algum, você vai ser levado pelas consequências vibratórias de como você está. Se você faz um planejamento, você direciona as suas vibrações, sua energia, aos propósitos que você quer alcançar. E os propósitos que você quer alcançar, tu não tem que abrir a boca e gritando por aí das coisas que você vai fazer. Se você não quer que os outros mandem vibrações pesadas para vocês, aprendam a trabalhar no silêncio da sua alma, com as suas metas, com os seus objetivos, com as coisas que vocês desejam alcançar. Prosperidade e a riqueza da sua alma que vai se materializar. As coisas materiais não são proibitivas. Elas são o quê? Os frutos das suas qualidades, das suas competências. Quanto mais tu briga com você, mais tu retarda a sua vida, mais difícil se torna a sua melhora. A magia está acontecendo. E acontece para quem percebe o que está ao seu redor. A grande maioria só vai descobrir isso quando desencarnar. Vai perceber todo um esforço que foi feito para poder ajudar. Aquilo que você não sabe, procure aprender. Não duvide das coisas que você não conhece. Mas aprenda. Aprenda. Aprenda isso. Movimente as suas energias. Movimente seus sonhos. Movimente as suas buscas. E aprenda uma coisa. Ninguém vai viver o seu sonho. É você. É o seu sonho. Ninguém vai cumprir sua missão. É a sua missão. É a sua missão. Não espere que as pessoas te entendam. O karma é seu. Não espere que as pessoas tenham dó de você e trate você como um coitado. Não espere nunca ser tratado desta forma. Tem que trabalhar a sua autoafirmação. E daquilo que você não consegue, aprenda. O cérebro é extraordinário. Agora, se você falar que não consegue aprender, você não conseguirá aprender porque você trancou. Você trancou seus neurotransmissores da memória, então a informação não consegue ser assimilada. Não existe dificuldade para você mostrar sua inteligência. O que existe, o que deve existir, é uma força de vontade de você mudar a situação existente. Nós ajudamos. Quando nós cuidamos de vocês, que às vezes vocês não entendem, dos problemas que vocês têm, é para que vocês fiquem bem e vivam a vida de vocês. Não é para viver a nossa vida. É para viver a vida de vocês. A sua vida. Um pai não consegue viver a vida do filho. Um filho não consegue viver a vida do pai. O marido não consegue viver a vida da esposa. A esposa não consegue viver a vida do marido. Quando há afinidade, todos se juntam para se ajudar. E isso gera uma energia mais forte, mais poderosa, para você se transformar. Entenderam por quê? Você tem que cuidar da sua família? Você tem que se entender com a sua família? Se você se desentende com qualquer um da sua família, é uma porta aberta para a escuridão que você abriu? Para que o mal continue ali dentro? A família é a sua base, do seu caminho, do seu sucesso. Ou tu não percebeu que os problemas familiares causaram o seu desemprego, causaram a sua depressão, causam as doenças, causam as perdas,
Tu consegue fugir da sua família? Tu consegue fugir de um monte de coisa, só que tu não consegue sair nem do planeta. Para você fugir desta realidade que você vive. Por isso tem que lutar para vencer esses problemas. Primeiro passo, cuidar de você, sua família. Aí entra amor e perdão. Saber pedir perdão. Saber perdoar. Porque é a sua família. É a sua história kármica. Mesmo que tu fuja, mesmo que tu não queira, já reencarnou. É melhor trabalhar o perdão e mandar boas vibrações do que ficar disseminando o ódio, a discórdia, que isso só vai atrasando a resolução dos problemas que vocês têm. Faça o melhor. Faça bem feito e faça o melhor. Primeiro, que você se livra dos karmas, das cobranças. Segundo, que você se desenvolve. Terceiro, que você muda. Uma luz que se acende na escuridão faz toda uma diferença em qualquer ambiente onde você esteja. Mas se ninguém acender a luz, a escuridão dos sentimentos vai continuar prejudicando a todos. Nós somos ciganos. A família é a nossa base. Porque na família são aqueles que nós mais amamos. Mais amamos. Então preserve o que é sagrado. A riqueza começa ali dentro. A prosperidade começa ali dentro. Enquanto não resolver isso, se prepare. Tu terá outras encarnações pela frente. Piores do que essa que você está. E sabe quem vai escolher isso? Você. Ninguém vai te obrigar, como ninguém te obrigou. Ninguém te obriga a nada. Ninguém aqui é obrigado a fazer nada. Ninguém aqui é obrigado a rezar. Ninguém é obrigado a acender uma vela. Ninguém é obrigado nem a se cuidar. Porque quando você faz as coisas obrigadas, você já está emitindo uma vibração contrária às coisas que você quer. Não dá certo. Se cuidem, se amem. Mas se amem muito. Que vocês irão descobrir que vocês são deuses. Que a partir do momento que tu dizer, faça-se a luz, as trevas vão se acabar. Deus bendiga. Obrigado, meu irmão Dom Carlos Ramírez, o grande espírito da falange dos ciganos espirituais. Você precisa querer para dar certo aquilo que você planeja a sua vida. Você precisa querer. Não espere dos outros, como Dom Carlos Ramírez fala. Não espere dos outros o que eles não podem te dar para não se decepcionar. Confia em você. Confia em você. Confia em você. Quando você está convencido de sua capacidade, tenha certeza, convencerá o mundo. Pois quem é você senão aquilo que você pensa? Quando você pensa que tem confiança, quando você pensa que tem capacidade, essa capacidade ela germina em você. Confia em você, pois é a pessoa mais poderosa da sua vida. É você. Paulo de Moraes com mais uma leitura dos 4 evangelhos. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Maria, avisada por sua irmã, foi ter com o mestre no mesmo lugar em que esta o encontrara.
os judeus que em casa dela lhe faziam companhia a seguiram. E ela, ao aproximar-se de Jesus, disse: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Maria e os judeus que a acompanharam acreditavam que Lázaro morrera e por isso choravam. Diz o texto evangélico que, vendo as lágrimas que derramavam, Jesus comoveu-se em espírito e perturbou-se, que em seguida inquiriu: Onde o sepultastes? Que lhe responderam: Senhor, vem e vê. Que então ele chorou. Neste ponto, a narração evangélica refletiu e reproduziu como necessariamente havia de suceder o que entre si disseram os judeus. Jesus, modelo de doçura e de amor, dava aos homens uma prova da sua ternura e da simpatia que lhe inspiravam os sofrimentos humanos. Não acrediteis que com a ruptura dos laços que vos prendem à carne se quebrem todos os da simpatia. Não vedes que os bons espíritos que vos cercam se afligem com as vossas dores e rejubilam com as vossas alegrias dentro dos limites do que é puro? Quão mais não se apiedará de vós aquele que, por assim dizer, vos choca com o seu amor, a fim de vos fazer divisar a luz brilhante da pureza. Jesus deixou ver aos que o cercavam a parte que tomava na dor que os afligia, para dar aos homens uma prova palpável da sua ternura. Ele bem sabia onde fora posto Lázaro, mas naquela circunstância, como sempre, era mister que, tendo em vista a sua missão e as consequências que esta devia produzir, favorecesse a crença na natureza humana que lhe atribuíam, do mesmo modo que preciso era deixasse que todos crescem na morte de Lázaro. Foi ao sepulcro e, quando disse diante de todo o povo que o rodeava: Tirai a pedra, Marta lhe observou: Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase 4 dias. Ela se achava certa de que Lázaro morrera. Não tendo ido à gruta que servia de sepulcro ao irmão, a opinião que manifestava nascia de uma presunção natural em face do tempo decorrido, desde o momento em que se dera a morte aparente, mas por ela considerada real, de Lázaro. Tanto assim que pudera dizer: há 4 dias que está aí. Atacado de uma enfermidade pútrida, Lázaro, antes mesmo que seu corpo fosse depositado na gruta, já exalava um odor de putrefação que naturalmente se conservara, uma vez que o corpo permanecera no mesmo estado até ao momento em que Jesus exerceu sobre ele a sua ação. Não cheirava mal no sentido em que Marta o dizia, isto é, não tinha o odor pútrido que se desprende de um cadáver. Não tendo havido morte real, não havia a decomposição que lhe é consequente. Como, porém, Lázaro, pela natureza da sua enfermidade, já cheirava mal, antes mesmo que para Marta e Maria houvesse morrido, antes mesmo que lhes depositassem o corpo na gruta, aquela sua irmã, imaginando qual fosse o estado deste, atenta à época em que ocorrera a morte, que para ela era real, deduziu naturalmente que já devia haver bastante pronunciado odor de cadáver. Daí o dizer: Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase 4 dias. Jesus lhe respondeu:
Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Como consequência das palavras que ouvira do Mestre, quando antes lhe havia ido ao encontro, palavras que ela tomou ao pé da letra para Marta, isto que Jesus lhe acabava de dizer significava também segundo a letra. Não te disse eu que, se creres na minha missão e no poder que recebi de Deus como seu enviado, verás ressurgir pela ação desse poder teu irmão que está morto? Segundo o Espírito, porém, e em verdade, o pensamento de Jesus, velado pela letra daquelas palavras dirigidas a Marta, e que importa não sejam separadas das que dirigiu a seus discípulos antes de partir para Betânia, era este: conforme declarei a meus discípulos, Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Sua enfermidade não é mortal, não vai até a morte. Ela é apenas para a glória de Deus, para que seu Filho seja por ela glorificado. Ela é apenas para que diante dos homens e mediante o ato que vou praticar, seja posto em evidência o poder de Deus, de quem eu sou instrumento. Ela é apenas para a glória de Deus, para que, desenvolvendo nos corações humanos a fé nele, os homens que creem estar Lázaro morto e vão crer que eu o ressuscitei, conforme entendem a ressurreição, também creiam que sou o Messias, isto é, o Cristo, e reconheçam a minha missão e esta dê frutos. Verás assim a glória de Deus, isto é, verás o ato que vou praticar e verás que, por efeito desse ato, os homens que, como tu, creem estar Lázaro morto, crê-lo-ão como tu ressuscitado, e como tu terão fé em Deus e acreditarão como tu o acreditas que sou Cristo, o Filho do Deus vivo que vinha a este mundo. Tirada que foi a pedra, Jesus sancionou o sentido, segundo o Espírito, do que dissera a seus discípulos e proclamou ao mesmo tempo o motivo e o fim do ato que ia executar. Volvendo o olhar para o alto, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. Disse depois em tom enérgico: Lázaro, vem para fora. No mesmo instante, Lázaro saiu, trazendo os pés e as mãos ligados por ataduras e o rosto envolto num lenço. Ordenou então Jesus aos que o cercavam: desligai-o e deixai-o ir. A morte de Lázaro, considerada real pelos homens, como a do filho da viúva de Naim e a da filha de Jairo, fora apenas aparente. Certamente, sem a intervenção de Jesus, ela se houvera tornado completa em consequência do esgotamento da força vital no corpo por efeito da enfermidade. Porém, até ao momento em que Jesus interveio, o espírito não abandonara totalmente o invólucro material. Achava-se ligado a este por um fio tenuíssimo, que se poderia comparar a uma tira finíssima de borracha esticada até o ponto de estar quase a arrebentar. Jesus chamou o espírito e este voltou para a sua prisão cheio de alegria, porque dessa forma servia à grande obra que o Cristo empreendera. Ao mesmo tempo que chamava o prisioneiro,
o mestre reparou o cárcere onde aquele ia meter-se de novo. Houve, portanto, ação magnética sobre o corpo para lhe restabelecer a saúde e, debaixo da influência magnética, ação espiritual sobre o espírito de Lázaro para, pelo encurtamento do cordão fluídico, reconduzi-lo ao envoltório de carne. Explicando os fatos ocorridos com o filho da viúva de Naim e com a filha de Jairo, dissemos, e aqui repetimos: Deus jamais força o espírito a se unir à podridão. Sua vontade imutável jamais derroga as leis naturais que a sua sabedoria estabeleceu desde toda a eternidade. O espírito que, em consequência de morte real, abandonou inteiramente o corpo, que se tornou assim um cadáver, por se haver dele separado o espírito com o seu perispírito, não mais pode volver à vida corporal, senão por meio da reencarnação. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Graças a Deus, programa Madrugada com Deus te fazendo companhia nos 365 dias do ano. Sempre ao teu lado, levando a espiritualidade. Amanhã estaremos de volta. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.